Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Eneagrama na Prática. E eu, André Guimarães, hoje eu quero falar sobre o desmistificar do estado de essência. É porque às vezes a gente fala do estado de essência do Eneagrama como se fosse algo assim tão esotérico, tão elevado, que parece que ninguém nunca chega nele. Eu quero trazer para você, de uma forma prática, como é que você pode entender que está ou não está nesse estado de essência e como fazer para isso ser palpável na sua vida. Inclusive, eu vou abordar 4 aspectos nesse vídeo. O primeiro é o que é esse estado de essência, caso você não saiba, e se você já sabe, te dá talvez uma outra perspectiva mais prática de como entender isso. A segunda coisa é, isso é algo santo, divino, que eu só vou conseguir se eu transcender, ou eu consigo cultivar isso durante o meu dia a dia? A terceira coisa é, isso é algo definitivo, André? Tipo assim, cheguei no estado de essência, pronto, não saio mais, estou iluminado e já era. E a quarta coisa é, como fazer isso de forma prática no meu dia a dia. Então, vamos agora mergulhar nesse estado de essência, vamos entender, eu quero aprofundar em cada um desses tópicos com você, para te ajudar logo a desmistificar o estado de essência do Eneagrama. Então, o que é esse estado de essência, André? O estado de essência, de forma bem prática, é o oposto da sua personalidade. Só que um oposto por sentido melhor da coisa, né? Então, tudo aquilo que você faz na personalidade, que é rotulado, que é identificado como um padrão que não é saudável, na essência vai ser o oposto. Então, por exemplo, a pessoa do tipo 8 do Enneagrama, que é muito dura, que tem muita coisa da armadura, que é muito agressiva com as pessoas, quando vai para a essência, se conecta a um lado mais de vulnerabilidade, de abertura, de conexão com o amor, sem perder a verdadeira capacidade de decisão. As pessoas do tipo 2, que passam a vida toda se doando, se jogando em direção ao outro, quando vai para a essência, descobre que não precisa fazer disso para ser amado, porque o amor é gratuito, porque o amor é livre. Então, é só a gente pensar que é como se a gente pegasse todas as coisas da nossa personalidade, que de certa forma não são consideradas positivas, e a gente conseguisse encontrar ali o lado positivo disso. Agora, a grande questão é, para a gente chegar nesse estado de essência, existe ali uma caminhada. Até porque esse estado de essência, para que ele aconteça, eu preciso fazer um trabalho onde aquelas crenças que estão na minha cabeça, que é o padrão mental repetitivo, sejam ressignificadas e construídas novas crenças positivas, que o padrão emocional repetitivo, que são a paixão ou o vício emocional, que também sejam curados, que essas feridas no coração sejam tratadas, que a nossa criança interior seja acolhida, e dessa maneira a gente vai desenvolver emoções positivas e os nossos comportamentos vão mudar para esse lado oposto do que é considerado na personalidade. Então, lógico que não é tão simples assim, mas eu trago de uma maneira simples para que você entenda. Porque até que você compreenda essa questão da ressignificação toda, é necessário uma caminhada. E eu vou te ajudar nessa caminhada, eu quero te ajudar. Mas a fim didático mesmo, é muito mais fácil te dizer isso. Então, se tu tá numa agressividade, vai para amorosidade. Se tu tá num excesso de cobrança de criticidade, tu vai para acolhimento, para aceitação. Se tu é omisso na tua vida, tu aprende a ter voz, a ter vez, a cuidar de você mesma e a, de certa forma, aprender a dar o real valor que você merece. Então, o estado de essência é isso, é quando a gente consegue alcançar uma expansão do nosso nível de consciência ao ponto de que aquilo que a gente considerava como sendo o suposto normal, que era aquela hipnose, aquele transe hipnótico que a nossa personalidade cria sobre nós, deixa de fazer sentido e a gente amplia a nossa capacidade de entender e sentir as emoções positivas na nossa vida. Então eu vou agora te ajudar a compreender uma coisa. Às vezes você pergunta assim, André, mas para que eu passe por essa transição, para que eu saia desse ponto da personalidade e entre na essência, eu preciso assim transcender, eu preciso assim fazer algo místico para poder isso acontecer? Ou é algo palpável, é algo concreto do dia a dia? Então vamos entender como é que isso funciona. Essa essência é algo divino, eu tenho que transcender, levitar, fazer alguma coisa para alcançar essa essência? Ou eu, pessoa normal do cotidiano, que trabalho, que estudo, que tenho meus estresses, que tenho filho, consigo entrar nessa essência? Sim, você consegue.
Agora, a grande questão é porque nós, ao longo da vida, já experimentamos, você com certeza já experimentou isso. Nós temos o que a gente costuma dizer que são lapsos de essência, momentos de essência. E o mais interessante, sabe o que é? É que isso acontece mesmo sem a gente precisar transcender. Às vezes, até mesmo sem a gente conhecer o Eneagrama, viu? Porque quando a gente vai ensinar sobre Eneagrama, é muito comum, quando eu estou falando sobre a essência, descrevendo como é a essência de cada tipo, a pessoa diz assim, nossa, eu já vivi isso. Nossa, eu já passei por isso. Ah, teve um momento na minha vida que eu senti isso, que eu experimentei. É algo que eu conheço, só não sabia dar o nome. E aí o que, que acontece? Como a gente tem a nossa vida cheia de situações, e algumas dessas situações nos levam para um estado de conexão profunda, para um estado, sabe, de estar no momento de plenitude. E essa plenitude ela pode acontecer das mais diversas maneiras. Pode acontecer no momento em que você está, por exemplo, conectado com sua espiritualidade, pode acontecer no momento que você esteja muito feliz, em algum momento que você passe por uma situação que te traz uma sensação de conexão, de calma, de paz, de interiorização. Só que como você não sabe Eneagrama, você não tem como dizer, e eu estou em essência. Não. Você simplesmente diz o quê? Ah, eu estou num momento de muita paz na minha vida. Nossa, foi um momento tão bom. Nossa, que coisa gostosa. E muitas vezes você atribui essa sensação boa a coisas externas. Ai, aquela pessoa me fez tão bem. Nossa, aquele lugar me trouxe uma paz. Nossa, quando eu estava naquele grupo, eu senti isso. Raramente a gente associa que isso vem de dentro. A gente quer muitas vezes atribuir que vem de fora. Bom, por causa dessas coisas, é que a gente tem dificuldade de eliciar, de trazer esse estado no momento que a gente precisa dele. A gente não tem essa capacidade de dizer assim, eu quero entrar em essência, eu quero ficar conectado com minha essência, eu quero cultivar essa essência na minha vida. Não tem, por quê? Porque às vezes eu nem sei dizer o que é essa essência. E aí a questão é, o Eneagrama ele entra como uma peça-chave nesse momento. Por quê? Porque com o Eneagrama você consegue perceber com muita clareza quais são os sinais de que você, que pertence àquele perfil do Eneagrama, experimenta quando está em essência. E aí, olha que coisa fantástica. Quando você passa por outra situação no seu dia a dia, que traz aquela sensação, que traz aquela ideia de mundo, que traz aquele momento, você diz, nossa, agora, olha isso aqui o que eu estou vivendo agora. Eu estou percebendo. Isso é porque eu devo estar em essência. Isso é estar em essência. É aquela sensação que os livros descrevem, que eu experimentei naquela vivência, que aquele meu mentor me trouxe. E agora, como eu consegui sentir isso, como eu consegui experimentar isso, eu consigo ter uma memória de como é estar em essência. E aí fica mais fácil de, através de técnicas, de através de práticas diárias, eu ir cultivando isso na minha vida. Então você passa através do Eneagrama ter a possibilidade de trazer, de eliciar esse estado de essência a qualquer momento que você queira. Porque você já tem pistas agora claras de como é que é estar nesse estado. Aí fica mais fácil, né? Na PNL a gente costuma dizer que existe a ancoragem, a gente ancora e a gente depois resgata aquela sensação positiva do momento que a gente ancorou, ou seja, a gente vincula um momento a uma sensação, um local a uma sensação, um toque físico a uma sensação, e quando a gente repete aquilo, a sensação volta. Então, quando a gente está em essência, a gente pode inclusive criar âncoras, a gente pode criar gatilhos que permitam que a gente dispare eles e volte a sentir aquela sensação. É óbvio que se a gente não tiver uma caminhada, isso não vai ficar funcionando. Não é como um botão que você aperta, acionar a essência, aperta o botão e aciona a essência. Aciona! Não é assim que funciona. É óbvio que você ganha mais recursos para poder conseguir trazer isso com mais facilidade. Mas esse estado ele só vai se manifestar se for algo genuíno, algo que você vai construindo, que vai fortalecendo dentro de você. De qualquer maneira, o mais importante saber é, você não precisa transcender, levitar e fazer algo místico para poder entrar em contato com a essência. Você só precisa criar a consciência desse estado,
ter ferramentas e recursos, que inclusive eu trago muito isso nas formações profissionais e nos cursos online mesmo que a gente faz, que te ajudam a trazer esse estado para a sua vida, que te ajudam a trazer essa consciência para esse momento e poder cultivar isso como algo que vai sendo construído no teu dia a dia. Então agora você pode até estar me perguntando, André, entendi um pouco que é possível trazer isso na minha vida, que é possível fazer isso acontecer. Agora, como é que faz? Tem algum jeito mais prático de fazer? Tem alguma dica prática que você gostaria de me dar? Vamos nessa? Antes de eu te dar essa dica prática, eu quero só te ressaltar uma coisa. Às vezes as pessoas pensam assim, André, mas é definitivo esse negócio da essência? É definitivo, tipo, quando eu chego lá, eu simplesmente me torno a essência e pronto? Ou, como é que isso funciona? Bom, deixa eu te dizer que é como eu falei, nós temos lapsos, momentos de essência. E esses momentos de essência é que fazem com que a gente experimente esse estado elevado de consciência, esse estado, esse bem-estar, essa mudança interna que gera também uma transformação à nossa volta. Então, a primeira coisa é, nós vivemos momentos de essência. Até por causa da questão do dia a dia, pela questão dos desafios que a gente tem. Não dá para a gente ficar simplesmente numa bolha e acreditar que nada vai nos afetar, né? Você está lá vivendo sua vida com seus filhos, com seu trabalho, com suas coisas, e aí você vai dizer, nossa, eu agora transcendi, cheguei em essência, nada mais me tira do eixo. Não tem como fazer isso. Só você virar um monge budista, se isolar lá no Tibete, e olha que lá o barulho ainda existe, porque o barulho acompanha a nossa cabeça, né? Então, o que acontece? A grande questão é a gente entender que esses lapsos, esses momentos, eles começam como verdadeiras faíscas, mas a gente pode ir cultivando e tornando eles cada vez maiores, cada vez mais predominantes na nossa vida. E dessa maneira, a gente cultivar, além de momentos, lapsos de essência, a gente tem momentos longos, dias inteiros que a gente fica conectado. E para isso acontecer, é muito importante a gente saber ter a humildade de reconhecer a grandiosidade quando a gente está nesse momento de dizer, nossa, é tão raro eu estar e eu estou agora, eu vou aproveitar ao máximo, justamente porque eu sei que esse momento é um momento precioso. Outra coisa que é muito importante você dizer assim, André, então você não acredita que a gente fica em essência. Você não acredita que a gente consegue? Eu acredito, mas eu acredito que a gente consegue ficar nesses momentos que vão cada vez mais aumentando ao longo do nosso processo de amadurecimento. E me diz uma coisa, André, então você acredita que eu, uma pessoa normal do cotidiano, da vida normal, consigo acessar isso? Eu acredito piamente nisso, sim, que você pode. Mas o mais importante é você ter a consciência disso para evitar as expectativas. Porque a expectativa é o que mais nos frustra. Às vezes a gente vai, por exemplo, para uma imersão terapêutica e a gente passa lá um final de semana naquela bolha, né? Naquele momento maravilhoso, com pessoas que estão se trabalhando, aberto à experiência de transformação. E aí você partilha, você vive, você se desconecta do trabalho das outras coisas, você fica leve. Aí você diz, nossa, eu estou em essência, agora eu vou voltar para casa todo iluminado, todo trabalhado na essência. Aí você volta para casa, quando chega em casa o menino faz uma raiva, o marido ou a esposa tem uma chateação com você, porque já fica reclamando que você vive viajando, vive fazendo coisa fora, e aí aquela sua essência, menino, desce pelo ralo abaixo, você daqui a pouco começa a dizer, ai, não era real, nada do que eu vivia lá naquela imersão foi real, não, isso não é para mim. Então, por quê? Porque você criou expectativa, você criou a expectativa de que você tinha vivido uma transformação, que essa transformação não haveria volta. Só que às vezes isso ainda não houve tempo de se consolidar dentro de você. Então, crie a convicção de que a cada dia você vai dar um passo a mais, a cada dia você vai construir, que você vai cultivar esses momentos serão cada vez mais duradouros. Mas, acima de tudo, que você vá tendo a humildade de reconhecer que eles são momentos e que você vai continuar tendo seus desafios e superando e amadurecendo. Porque no momento que você criar essa expectativa de que você se iluminou, de que você entrou na essência, na primeira situação desafiante da vida, você vai se sentir frustrado, frustrada, você vai achar que aquilo não é para você e vai desandar todo o seu processo. Então, tenha clareza disso. Aí agora, tendo consciência dessa parte, eu quero trazer para você algumas sugestões do que você pode fazer de forma prática
para começar a cultivar isso na sua vida. Vamos lá? André, então como é que eu posso alcançar isso de forma prática? Olha, eu vou trazer aqui para você 5 tópicos. Qual é o primeiro? Primeira coisa é você precisa entender bem do seu perfil do Enneagrama. Você precisa ter essa parte cognitiva bem clara, saber quais são os padrões de comportamento, pensamento e sentimento de alguém que está na personalidade e que pertence ao mesmo perfil que eu pertenço. E o que a teoria do Enneagrama me fala sobre o que é o estado de essência da pessoa que está no meu perfil? Como é que é uma pessoa que está no meu perfil, o que muda na mente dela, no coração dela, nos comportamentos dela? Você precisa ter clareza disso, porque se você não tiver, a situação vai acontecer, vai passar por você, você não vai saber reconhecer. É como se você tivesse um GPS na mão e você não sabe ler para onde vai. Então não vai te levar para lugar algum. Então a primeira coisa é essa. Segunda coisa importante também é você criar um diário de bordo. O que é um diário de bordo? É você ter um caderno, alguma coisa que registre a sua caminhada. Que diariamente você vá observando seus comportamentos e que você vá respondendo algumas perguntas. Ah, André, mas isso dá muito trabalho. Ô, meu amor, se fosse para poder ser fácil, todo mundo já estava iluminado no estado de essência. A gente está aqui ajudando você com dicas práticas, o que é que precisa fazer. Em momento algum eu disse que seria uma coisa linda, maravilhosa, fácil, que você ficar com o controle remoto na mão, processando, liga aí o estado de essência. Não. É por isso que pouca gente chega lá, porque são poucas pessoas que se comprometem a viver uma transformação real na sua vida. Então, o diário de bordo é você pegar um caderno, é você usar um estado de observação. Todo dia você para ali 5 minutos, observa o seu dia inteiro. E aí você responde algumas perguntas. Eu vou até ler algumas perguntas aqui para você. Ó. Primeira, como é que eu me senti naquele momento? Então, quando você perceber que você teve aquele estado de essência, que você manifestou, né? Você leu lá, eu percebi. Eu acho que naquela hora eu acessei meu estado de essência. Então, no final do dia, ou até mesmo na mesma hora, se você conseguir, você vai dizer como é que eu me senti. Porque o livro diz que era para sentir assim, mas eu noto que não foi bem assim, foi parecido com isso. Porque você, como ser humano, vai ter a sua própria experiência de caminhada. Você vai ter a sua própria interpretação das emoções. Então você precisa começar a reconhecer que os livros, a teoria do Enneagrama, ele te dá um norte do como é que a gente espera que uma pessoa daquele perfil fique com o estado de essência, mas só a própria pessoa sabe como é isso para ela. Então é importante você começar a dar nomes para você sobre isso. Então você anotar como é que eu me senti nesse estágio. Eu senti uma sensação de felicidade, de plenitude, meu corpo ficou leve. Eu noto que eu tenho muita tensão no corpo e nessa hora meu corpo ficou leve. Quem foi que disparou isso em mim? Eu fiquei assim quando eu estava perto do meu namorado, da minha namorada, do meu cachorro, quando eu estava conectada, orando para Deus, quando eu estava no momento de meditação, quando eu estava, fazendo uma ação social e eu entreguei um alimento para uma pessoa carente, naquele momento algo mudou dentro de mim. Então, perceba, anote qual foi o gatilho que disparou, porque isso vai ser fundamental para você conseguir resgatar esse estado no futuro, saber qual é o gatilho que dispara isso em você. Porque, por exemplo, se você percebe que você estava fazendo um trabalho voluntário, um trabalho social, e quando você estava lá, entregando sopão na rua, quando você entregou aquela sopa, aquilo mexeu contigo, aquilo te trouxe um estado diferente, você notou que algo mudou dentro de você, já está uma dica bem óbvia, né? É importante você continuar trabalhando em serviço voluntário e vendo como é que isso repercute positivamente na sua vida. Já tem uma dica prática do que fazer. Então é importante você saber qual é o gatilho, qual foi a pessoa ou a situação que fez você entrar naquele estado de essência. A outra coisa é, como é que isso aconteceu, né? Como é que isso aconteceu? Alguém disse alguma coisa para mim? Porque uma coisa é eu saber assim, eu estava em um lugar ou eu estava com uma pessoa. Mas outra coisa é eu perceber assim, o que essa pessoa fez? Ela me disse algo? Ela falou algo preciso? Ela tocou em mim? Ela demonstrou carinho de alguma maneira? Então, é muito importante, além de eu entender quem e onde, eu saber o que foi feito, né? E por último, eu começar a fazer uma experiência de olhar para trás na minha vida e dizer para mim mesmo, já houve momentos na minha vida que eu percebi que uma pessoa parecida com essa, ou a mesma pessoa, disparou uma sensação como essa? Então pode ser assim,
quando eu estava com meu namorado ou com minha namorada, e aí essa pessoa estava comigo, sei lá, no momento de férias, a gente estava juntos, olhando para o pôr do sol, e a pessoa disse que me amava, e aquilo disparou em mim uma sensação boa. Uma sensação que eu acredito ser próxima daquele estado de essência. E aí eu começo a perceber, olha, houve outros momentos que eu estava com esse namorado, essa namorada e aconteceu isso? Ou estava com outros namorados e aconteceu isso? Será que isso é um gatilho? E aí eu percebi, o que essa pessoa disse? O que essa pessoa fez? Será que eu consigo fazer a mesma coisa comigo mesmo? Porque isso é uma grande coisa, importante, viu? Olha a dica que eu vou te dar. Como a gente tem a tendência a achar que esse estado de essência ele é alcançado graças a algum fator externo, graças porque eu estava diante do meu mentor espiritual, ou porque eu estava naquela prática, ou porque eu tinha o meu namorado, ou porque eu estava num serviço voluntário, eu atribuo a situações externas, mas eu tenho que começar a me perguntar assim, como é que eu faço para trazer isso eu apenas comigo mesmo? Né? Eu internamente, eu resgatar isso internamente, sem precisar do agente externo, porque aí realmente é a essência, porque a essência ela vem de um estado de conexão interna. Ela pode até, quando a gente está na personalidade, com o nível de consciência baixo ainda, vir com esse fator externo atuante. Por quê? Porque eu não tenho ainda a habilidade de trazer isso ou perceber isso agindo dentro de mim. Então eu começo a perceber mais quando eu tenho algum fator externo. Mas é muito importante eu me perguntar, já houve momentos que eu consegui fazer isso comigo mesmo, sem precisar ter essa outra pessoa comigo? E aí você começa a praticar. A sensação era amor, a pessoa me fez me sentir amado. Deixa eu ver se eu consigo me sentir muito amado agora. Como é que seria se eu me sentisse amado agora? Se você conhece de programação neurolinguística, é simples, né? Ancora aquela situação e desperta essa âncora. A âncora de se sentir daquela maneira. Ok, a primeira coisa é essa, né? A gente entender isso, entender que que a gente tem um perfil de personalidade, um perfil de essência e saber dar nome às coisas. A segunda coisa é o diário de bordo e responder essas perguntas todas as vezes que eu experimentar o estado de essência. A terceira coisa é você perceber essas situações que te favorecem nesse estado de essência e cultivar mais essas situações. A quarta coisa é a prática diária da meditação ou de mindfulness. Isso é fundamental na jornada. Por quê? Porque a prática da meditação e a prática de mindfulness vão te trazer para o estado presente, vão treinar a sua mente para você estar presente. Então, quando você estiver, por exemplo, naquela situação e você sentir aquele estado de essência, se você estiver presente, você consegue dar nome, você consegue perceber, nossa, eu estou mudando, ó. Alguma coisa mudou dentro de mim. Porque eu estou aqui, eu estou presente. Agora, se eu estou aqui desconectado, olhando para o espaço, os pássaros estão cantando, ai, que coisa linda, estou tão conectado com os pássaros que eu não consigo me perceber. Aí o estado entra, vai, e você não percebe. Então, é por isso que é tão importante a meditação e a prática de mindfulness, para você cultivar o estado de presença. Quanto mais você conseguir estar presente, mais você vai conseguir ter consciência da hora que vai haver a mudança dentro de você. Na hora que aquilo vai gerar uma transformação ali dentro e você dizer, algo mudou. O que foi que mudou? O que era antes, o que é agora, para poder eu conseguir ter como referência. E a última dica que eu quero te dar é, se desafie a sair do padrão da sua personalidade. É isso mesmo. Você é 8, você tem sempre essa coisa de ser durão. Pois aprenda com algumas pessoas a ser mais docinho. Você é 9, deixa todo mundo decidir as coisas, o tempo todo tá sempre tudo bom, tá tudo paz, tá tudo bem. Pois alguma hora cria uma confusãozinha, coloque seu ponto de vista, defenda a sua opinião. Eu sou 2, eu dou sim para todo mundo. Aprenda uma vez a se posicionar. Eu sou 3, eu vivo para trabalhar. Fique uma tarde inteira com sua família, só conectado, sem celular, sem trabalho, sem nada. Você é 4, está sempre sentindo falta de alguma coisa. Fique em contato com a espiritualidade, vai fazer uma prática de espiritualidade sua e fique em contato com aquilo e olha para as coisas boas da sua vida. Eu sou 5, eu não acredito em nada. Então faz uma prática de meditação ativa, que aí o corpo vai sentir, aí você não tem como negar. Eu sou 6, eu tenho dúvida de tudo, fico confuso, se vou, se fico, se vou. Comece a acreditar mais nas pessoas, se arrisque, se jogue na situação e veja como muitas vezes aquilo dá certo. Eu sou 7, tem que estar feliz sempre.
Pare de botar barulho externo. O set sempre tem que ter muito barulho externo, tem que ter uma música, um pagode, tem que ter alguma coisa tocando, porque ele tem aquilo ali dá a sensação de que ele está feliz. Então silencie, silencie, faz um detox. Uma vez por dia, uma vez na semana eu vou tirar um dia, o dia do detox. Naquele dia eu não vou ouvir uma música, não vou ouvir nada, eu vou ficar em silêncio. Para quê? Para ouvir o que está dentro de mim. Então, dessa maneira, você vai encontrando as respostas. Ah, eu sou tipo 1, não consigo parar de trabalhar, não consigo fazer nada. Passa uma tarde vendo o pôr do sol na praia. Vai curtir uma praia, fica lá no final da tarde só olhando para o pôr do sol, fazendo o quê? Crochê? Não, não fazendo nada. Só tendo o prazer magnânimo de contemplar a beleza da vida. Se desafie. Se você não se desafiar a sair do padrão da personalidade, nada vai mudar. Aí eu vou me perguntar, e eu vou te perguntar, quem realmente está controlando o leme desse barco? Diz para mim, realmente é você? Porque você vai encontrar milhares de desculpas. Ah, é porque as pessoas podem trapacear, porque eu tenho muito o que fazer, porque a música me deixa feliz, porque na realidade eu tenho que ter uma conexão profunda com não sei quem, com aquilo. Sempre tem uma desculpa boa. Desculpa é só que tem. Agora, você se desafiar a fazer algo novo, uma coisa é certa. Quando a gente permanece com os mesmos comportamentos, a gente tem sempre os mesmos resultados. Se a gente quer resultado diferente, a gente precisa ter comportamentos diferentes. Totalmente diferentes do que a gente sempre fez. E esse comportamento no começo causa desconforto, porque mudar é desconfortável. Mas depois do desconforto vem o sabor da conquista, de que você percebe que você se tornou a melhor versão que você poderia ser de você mesmo. E foi você que lapidou isso. Não foi ninguém. Então esse é o estado de essência. É um estado de desapego daquilo que eu acredito que me faz feliz para reconstruir a minha ideia de felicidade. E eu vou colocar aqui uma série de vídeos falando para você sobre qual é o estado de essência de cada um dos tipos do Enneagrama. Eu vou descrever um a um. Até para ficar mais claro para você qual é a mudança que acontece de um estado para o outro, né? Como é que um está na personalidade, como é que um está na essência, assim sucessivamente com todos os outros. E aí, se você gostou desse vídeo, se te trouxe algum tipo de clareza, escreve aqui nos comentários para mim qual foi o grande aprendizado que você teve com esse vídeo. O que mais marcou você? Eu vou adorar te responder. E, acima de tudo, eu vou te pedir também que compartilhe esse vídeo, né, com o máximo possível de pessoas, para a gente desmistificar essa ideia de que a essência é algo que a gente só acontece se a gente transcender, se levitar. Não, todos nós somos possíveis de entrar nela. Todos nós somos possíveis de fazer isso. Basta a gente querer o quê? Fazer a escolha dessa transformação. E outra coisa, se você quer ficar por dentro desses vídeos que vão vir pela frente da essência, é fácil, é só você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e receber todos os avisos de primeira mão. Eu espero que você tenha gostado, que isso tenha acrescentado na sua vida, porque afinal de contas o Enneagrama ele mudou a minha vida e eu tenho certeza que ele pode mudar a sua também.